Oi, minha gente. Hoje a gente vai usar algum dos pontos que eu já ensinei. Aqui eu vou fazer uma clutch. Então, o que eu fiz? Isso se chama grelot. E eu juntei o grelot com esse galão. E esse é um galão indiano que se encontra em lojas de decoração ou de artesanato, em armarinho, essas coisas. Então vamos lembrar aquele pontinho que eu ensinei, porque aqui a gente já vai poder usar ele. O bordado é sempre quem dá aquela finalização que a gente deseja e enriquece muito a peça. As dimensões dessa clutch, 35 por 25. E isso é a frente. Então, são 2 tecidos desses que vocês cortam. Eu vou mostrar o passo a passo, porque depois a gente tem que tetelar, tem que colocar o zíper. E aí, a gente vai fazendo bem, tá vendo aqui, aquele ponto de caseado. Que quando a gente joga uma cor, principalmente um bege, uma cor mais neutra, eu diminuo o impacto entre uma cor e outra, uma textura e outra, entendeu? Fica assim, ela consegue migrar melhor nessa mudança de material que eu estou usando. Então, esses pontinhos, eles são muito assim, eles funcionam como um unificador. Eles vão unindo os materiais. E essa que a gente faz com essa mistura, né? Na verdade, um patch de material. Bom, terminamos esse aqui, o ponto de caseado. Agora eu vou acrescentar mais 2 elementos aqui. Eu coloquei uma cianinha e uma fitinha de gorgurão. E agora eu vou... Vocês estão vendo, a gente tem que... Eu tô usando alfinete, mas vocês podem usar um pouquinho de cola. Até cola escolar mesmo. Dá pra gente fazer com que fique fixo, sem precisar ter o alfinete, porque o alfinete fura muito a mão da gente e sai do lugar. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou diluir com preto. E vou ensinar um ponto, que é um ponto super besta, que é o ponto de alinhavo ou de pesponto. De novo, vocês enfiam a agulha de baixo para cima, aqui. E aí vocês entram, dão uma distância, entra menos. Tá um pouco duro porque essa cianinha é larga e grossa. E a agulha que eu tô usando também deve estar grossa. Mas a gente consegue fazer. A gente dá uma passada maior, diminui na parte que vai ficar dentro. E vão arrumando, né? Com a mão a gente vai dando aquela penteadinha que precisa para que fique certinho. Menorzinho, sempre a parte de dentro, maior a parte que a gente anda. Feito esse pontinho aqui, a gente eu coloquei essa fita de gorgurão e agora um retalho dobrado, um retalhozinho dobrado. E aqui uma fita menor de gorgurão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma quebradinha nesse pedaço que está muito grande, assim, muito chamativo. Então, lembra aquele primeiro pontinho que eu ensinei a vocês, que é o ponto corrente? Vamos com ele aqui e colocou a agulha de baixo para cima,
deu a laçada, veio pra aqui, olha. Deu a laçadazinha e forma uma corrente. Aí você entra de novo, sai aqui na frente, sempre segurando com esse dedinho mágico aqui, que é pra ele já ir saindo arrumadinho, né? Você já vai... Aqui eu já estou trabalhando com uma linha só. Então, vocês veem que ficam bem diferente daquele primeiro vídeo, onde eu mostrei ele com a linha dupla, que ele fica mais grosso. Cada bordado que eu vou colocando aqui, cada ponto, ele vai criando uma espécie de textura no trabalho, que é essa coisa de relevos, né? Fica mais alto, fica mais baixo, e isso é muito... Fica rico, dá uma riqueza na peça, que a pessoa que vai comprar, ela não vai entender muito, mas tudo tem um propósito. A gente não faz nada sem um propósito, assim, do que a gente tá querendo que aconteça com aquilo que a gente tá trabalhando. O mesmo ponto corrente que eu coloquei aqui eu tô com a linha dourada, porque eu sinto a necessidade de trazer o dourado pra cá, pra não ficar muito restrito naquela área. E tô dando esse ponto, o mesmo pontinho corrente aqui. É uma linha difícil de trabalhar, essa linha. Vocês têm que ter um pouco mais de paciência e delicadeza com ela. Mas é uma linha boa. Então, eu tô fazendo só aqui esse pontilhado. Pra gente puxar o dourado aqui pra cima. Tô pegando só na parte da cianinha preta. Veja. Vocês entenderam? É o mesmo ponto, só que agora eu só faço um e no sentido diferente, vindo pra cima. Tudo isso com o tempo vai ficando mais fácil. Faz tempo também que eu não bordo, porque eu tenho feito tantas outras coisas que o bordado eu tô deixando, usando mais a máquina, usando mais uma coisa que facilite. Mas o bordado à mão é sempre Agora, para completar aqui, vamos colocando mais elementos. Isso aqui é um retalho que tem a mesma cor, embora que aqui atrás você veja que ele não é. É um pedaço de um tecido, aqueles tecidos africanos que eu dobrei e vou colocar ele aqui. E então vou vir com outro pontinho, que aquele também já ensinei a vocês no primeiro vídeo. Eu coloco a agulha de baixo para cima, nunca de cima para baixo, até porque eu acho que o pedaço que fica atrás, o avesso, não precisa ser tão bem feito, uma vez que ela vai levar forro. Então o bordado pode ficar mais livre. Deixa eu tirar esse alfinete que atrapalha. E assim, espero que vocês estejam vendo o que eu tô fazendo. Aqui eu coloquei uma linha mais clara para começar a clarear, porque eu estava usando muito preto e provavelmente ainda vou usar muito preto. Bom, terminei aquele ponto, que é aquele ponto que eu chamo de ponto crazy, ponto louco. E agora coloquei um outro elemento aqui, que é essa fita de gurgurão preta, que encaixa aqui. E aqui eu vou vir com aquele ponto de caseado, que também já ensinei para vocês. Mas podem ver de novo como ele vai ser jogado aqui. A intenção é prender essa fita de baixo
nesse tecidinho de cima. Então, o ponto não pode ser muito grande. Agora, coloquei mais esse elemento aqui. Que isso aqui é aquelas aplicações que a gente compra e pode aplicar com ferro. Mas eu acho que o ferro não dá segurança. Então, sabe esse ponto aqui, o ponto de caseado, é com ele que eu vou prender essa florzinha. E eu posso entrar dentro do bordado dela, porque dá uma característica mais bonita. Olha aqui como faz. É o mesmo pontinho de caseado que eu vou segurar essa aplicação para que ela não fique frágil. Então, a gente vai contornando. Eu já aparei aqui ao redor dela, ela tem uma parte forte, preta, muito larga. Isso eu já aparei para não ficar tão chamativo, não mostrar tanto o que é. Porque a gente tem que disfarçar aquilo que a gente tá usando. E aqui eu vou colocando, eu vou segurando ela, não é? Com aquele ponto de caseado que eu ensinei lá adiante e que eu usei aqui nesse espaço. Então, é só... Eu tô colocando a linha preta porque eu quero que não apareça. Então, ela vai ficando exatamente assim. Você entra na aplicação, sai no tecido, segurando a linha pro lado de cá e vai fazendo assim. E aí, você pode ver que ela vai ficando com esse bordado mais intenso. Gente, aqui tá a frente da clute já trabalhada. E as costas, a parte de trás, eu resolvi fazer em preto, que fica mais bonito. Então, ela vai ser virada assim. Dentro, eu vou colocar um forro e eu vou colocar esse azul, para ela ficar bem alegre. Isso aqui já é aquele bolsinho que a gente coloca aqui dentro, para colocar o celular, essas coisas. Também já está cortado. Então, eu vou dizer para vocês a medida exata que ficou. Aqui eu tenho 26 centímetros de altura por 31 de largura. Vai levar 1 centímetro de costura de cada lado, então diminui 2. E aqui também leva 1 centímetro ou um pouco mais, porque é onde a gente vai colocar o zíper, que é aqui. Então, agora eu vou pro passo seguinte, que é para mostrar a vocês como coloca zíper. Sim, aqui também eu coloquei uma entretela dessas grossas que servem para cinto. E isso faz com que a carteira, a bolsa, a clute, fique mais durinha e esse bordado vai ficar mais bonito. Acho que vocês entenderam isso. Então, aqui ela vai ficar exatamente assim, com um tamanho menor aqui, por causa do zíper e também aqui. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo do feitio dela agora. Aqui eu vou mostrar a vocês. O forro fica avesso com avesso e no meio fica um lado do zíper, que a gente vai fazer isso aqui quando virar. Esse lado aqui já foi feito, e aí vocês têm bem ideia. O tecido aqui, avesso com avesso, o zíper tá aqui, e isso aqui é a parte da frente. Então, aqui será a parte de dentro da bolsa, que, como eu falei, já ia ter esse forrinho aqui, esse bolsinho. E sim, o forro a gente sempre corta, vocês podem ver aqui, um pouco menor do que a própria peça. É uma diferença mínima, mas ele tem que ser um pouquinho menor do que a própria peça. Então, aqui você já tem ideia do que vai acontecer. Ela vai ficar assim. E o outro lado, depois eu prendo aqui. Aqui já dá para ter uma ideia do como ela está ficando. Eu dei essa costura lateral para que ela tenha esse volume.
Aqui o zíper já está colocado. E o forro, vocês estão vendo que tá aqui. Essa costura que eu falo, essa é a costura que fecha. E embaixo a gente faz uma costura assim e corta um pouco o tecido. Isso aqui é o volume para quando a gente colocar objetos dentro, a bolsa não fique puxando, ela fica mais cheia. Então é aqui, coloca-se o celular, porque isso é uma bolsa para a gente sair à noite. Serve com qualquer tipo de roupa, veja que fica muito linda. Isso aqui para segurar. Então a gente coloca já junto quando vai colocando o zíper. Já coloca aqui da lateral. Quando eu fechar essa lateral, desaparece essa costura. Não é difícil. Eu acho que a prática que vai fazendo a excelência. A gente tem que fazer para aprender. Pronto, meninas. Tá pronta a bolsinha. Ou a clute, como vocês queiram chamar. É isso aqui. Põe na mão. Sai por aí. Olha, eu vou mostrar aqui dentro como ficou. Aqui está. Coloquei a etiqueta da madame, para que vocês possam ver. E aqui vai colocar o celularzinho, as coisas que precisa levar para uma balada, para um passeio ligeiro no shopping. Espero que vocês tenham aprendido.